Meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vai você? Tudo bem? Irmão Edson aqui. Vamos continuar a gravação do nosso vídeo, do nosso estudo, por assim dizer, da Carta aos Gálatas. Nós iniciamos um estudo da Carta aos Gálatas desde o versículo 1 do capítulo 1 e hoje nós já estamos no capítulo de número 3. O último vídeo nós gravamos ali do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo de número 5. O intuito desses estudos é trazer mais luz, tá? Para você que ama estudar a palavra do Senhor, e o nosso mundo que nós vivemos hoje está muito carente da palavra do Senhor. Então, eu me sinto muito honrado em poder compartilhar com os irmãos, tá? Um pouco da palavra do Senhor, porque o entendimento que nós temos, irmãos, da palavra de Deus, assim também nós vivemos a nossa fé. A forma como você entende os mandamentos, né, os conselhos do Senhor, né, os profetas, os escritos, né, a Torá, que é a lei do Senhor, né, as cartas do apóstolo Paulo, como você os entende, é assim que você vive a sua fé. Por isso, importante a cada dia nós examinarmos as Escrituras Sagradas para melhor vivermos a nossa fé. Há de ser que se você aprender as Escrituras Sagradas ou interpretar um texto de maneira errônea, você vai viver a sua fé também de maneira errônea. Então, eu espero trazer um pouco de luz e que você compare, né? Peça discernimento a Deus sobre esses estudos. Estude você mesmo. Hoje, graças a Deus, a Bíblia está ao teu alcance para você meditar, né, tirar as suas conclusões, ok? Deus te abençoe, você que está nos acompanhando nesse vídeo. Vamos dar continuidade aí ao versículo de número 6 de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 9, ok? Vamos fazer a leitura dos versos, depois nós vamos explicar os versos para trazer um melhor entendimento para os irmãos. Paulo, continuando, né, deixa eu dar um pano de fundo a sua defesa, né, e falando ali para os galeses, depois de, no versículo 1, ele chamar os gálatas de insensato, né, eles não estavam raciocinando bem, porque os galeses estavam cedendo à pressão de um ensino errado que advinha de um determinado grupo, do meio, né, por assim dizer, dos judeus. Apesar de o apóstolo Paulo também ser judeu e os demais apóstolos também ser judeus, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tinham a mesma palavra, mas tinha um grupo que pensava diferente e estava trazendo esse ensino para a igreja da Galácia, a igreja ali composta por gentios. Então Paulo, ele vai aqui chamar os gálatas de insensato no versículo 1 do capítulo 3, porque os gálatas estavam de fato pendendo e cedendo à pressão daquele grupo. Então o versículo 6 que nós vamos ler hoje, Paulo está dando continuidade, né, à forma de ele crer, que está baseada nas Escrituras Sagradas, né, por assim dizer, na Torá, nos escritos e nos profetas. Então vamos ler aí o versículo 6, onde Paulo ele vai pegar um dos grandes exemplos, né, que é Abraão, o pai da fé. Nós temos muitos versículos nas Escrituras que atestam Abraão como sendo o pai da fé. Por quê? Porque com Abraão é que tudo começa, né? É com Abraão que é formado, por assim dizer, o povo judeu, né, uma nação ali voltada à obediência aos mandamentos de Deus, né? Mas Paulo vai mostrar, através dessa leitura que nós vamos fazer hoje, que antes, propriamente dito, de uma questão de uma obediência, né, Abraão creu, isto é, teve fé em Deus. A fé, que em hebraico significa, chamado na realidade a palavra emunar, né, fé, ela tem uma conotação muito profunda. Mas o intuito de Paulo aqui nesse texto é mostrar para os galeses
que a fé que os galeses já tinham, apregoada pelos apóstolos, era a fé que eles deveriam permanecer, porque era a mesma fé que Abraão tivera em Deus, por assim dizer, lá em Gênesis, quando há o chamado dele, em Gênesis capítulo 12, 11, por ali assim, e no decorrer da vida dele. Vamos ler assim, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Por que Paulo ele entra nessa questão de Abraão? Nos versículos anteriores e no vídeo anterior, nós tratamos de 5 perguntas que o apóstolo Paulo perguntou aos galeses se eles receberam as maravilhas que Deus operava no meio deles, se eles receberam o Espírito que veio habitar neles pelas obras legalistas da lei, ou foi pela fé. Quando Paulo aqui entra na questão de Abraão, nós estamos falando de um homem que viveu pela fé, Abraão, o pai da fé, O homem que acreditou no impossível, o homem que saiu da sua terra sem saber para onde ia, e tantos exemplos de fé de Abraão acreditando no Deus que faz todas as coisas. Por exemplo, quando se trata da questão da geração do filho, através de Sara e Abraão, o seu corpo ele já estava amortecido. Sara também já tinha um corpo amortecido, mas Abraão creu naquele que poderia fazer. Então a fé é crer no impossível. Então quando ele diz assim como Abraão creu em Deus, parafraseando, ele está dizendo para os galeses: vocês que também creram, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, isto é, ele está fazendo uso aqui de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15, versículo 6, e vamos mostrar essa parte que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Diz aí, Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. É daqui, desse texto de Gênesis, que Paulo está aplicando aqui o versículo de número 6. Esse daqui é o momento em que Abraão não tem filho, Ele ainda não tinha filho. E ele indaga ao Senhor sobre a questão que ele não tem filho. E Deus fala: olha para as estrelas do céu. Ver, muito bem, assim será a sua descendência. E diz a Bíblia, ele acreditou no Senhor. Uma coisa que era impossível para ele acreditou no Senhor. E Deus, preste atenção, Deus imputou justiça em Abraão, quando aquele creu nele. Ou seja, primeiro a fé, acreditar. Abraão sabia que ele não poderia gerar, que a mulher dele não poderia gerar, mas ele sabia que há um Deus que pode fazer tanto ele quanto a sua mulher gerar. E Deus olhou aquilo em Abraão, aquela fé dele, e imputou como justiça. Esse é um dos textos, se eu não me engano, que aparece a primeira vez essa questão da fé para a salvação. Não foi somente a imputação da fé no sentido de ele receber a bênção, mas Deus justificou a Abraão naquele momento. Porque essa justificação aqui é a justificação forense. Porque o apóstolo Paulo, ele pega o mesmo texto para dizer que, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, imputado por Deus, isso é, Deus justificou Abraão. Paulo está dizendo para os galeses: vocês também foram justificados quando creram no Mashiach, quando creram na obra que o filho dele fez no madeiro. Então vocês já estão justificados segundo o apóstolo Paulo. Aí ele diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Agora, eu trouxe 3 questões aqui
que supostamente aquele grupo que estava forçando os galeses talvez dizia a respeito dos gentios, a respeito dos galeses. A primeira questão é o seguinte: alguns judeus identificavam Abraão como sendo seu pai exclusivo e não como pai dos gentios. Veja, alguns judeus identificavam Abraão como sendo seu pai exclusivo, pai da fé, e não como pai dos gentios. Talvez pelo fato de os gentios não virar judeus, entre aspas, na mente deles, ou seja, de os gentios não seguir a maneira que os judeus tradicionais da época seguiam, diferente da maneira dos judeus que acreditaram que é Paulo e os apóstolos. Então, eles consideravam que Abraão era seu pai exclusivo e não o pai dos gentios, né? E Paulo demonstra aqui que, pelo fato de os gentios depositar confiança na obra de Deus, porque a pessoa do Messias é uma obra de Deus, eles são sim filhos de Abraão pela fé. Outra questão que poderia ser levantada, além dessa, de que eles se achavam exclusivos filhos e descendentes de Abraão, é a questão que alguns judeus acreditavam que por ser descendentes de Abraão tinha méritos, ou seja, advindo dele. Ou seja, eles acreditavam que simplesmente por ser descendência de Abraão, já poderiam até mesmo ter a salvação, ter a vida eterna, isto levando em consideração a obra que Abraão fizera. Quando na realidade não é bem assim, né? Nós temos um texto aqui, os irmãos devem conhecer, onde João o Batista, né, quando ele está batizando ali no Rio Jordão, em Mateus 6,13, abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. E diz assim, João falando para os judeus que estavam ali, né, representantes ali naquele momento: e não presuma de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o que João está falando para ele? Não adianta vocês se fiarem achando que vocês têm méritos através de Abraão. Na realidade, você tem que viver pela fé como Abraão viveu, sim. Mas Abraão também obedeceu os mandamentos pela fé. Mas veja, Abraão não obedeceu os mandamentos pensando com isso que ele seria salvo pela obediência aos mandamentos. Pelo contrário, Abraão confiava unicamente em Deus para ser salvo, não reconhecendo que ele propriamente se salvava. Assim como ele não conseguia gerar filho e sabia que não conseguiria gerar, o que ele fez? Ele creu no Deus que poderia fazer gerar, e não em si próprio. Então, João o Batista diz para esses que achavam que já recebiam mérito, né, simplesmente por ser descendência: vocês têm que se arrepender, né, e obedecer os mandamentos e andar pela fé. Né, porque a questão da obediência aos mandamentos não é um problema. O problema é o legalismo por trás da obediência dos mandamentos que esse grupo tinha. Então, ele diz: assim como Abraão creu em Deus, né, e isso lhe foi imputado como justiça, assim também vocês, gentios, galeses, foi justificado por Deus quando acreditou que o sangue daquele que morreu na cruz é a única solução para vocês. Vocês não confiam nas suas próprias obras para serem salvos. Pelo contrário, você confia na obra de Deus para ser salvo. Versículo de número 7, ele diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E ele prossegue: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações
serão benditos em ti. Agora veja, esse versículo de número 8, ele diz que já havia um plano de Deus para justificar os gentios pela fé. Quando ele diz, ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora veja, o mesmo texto que há o chamado de Abraão para ser feito um povo, é o mesmo texto que já tem uma previsão de Deus para a criação também, ou o chamado também dos gentios. Ou seja, que da mesma fé que Abraão creu em Deus, né, essa mesma forma, né, de vida os gentios teriam futuramente. Isto é, confiando em Deus. O mesmo texto que anuncia a criação do povo judeu, anuncia a criação do povo gentio. Em ti serão benditos toda a família da terra. Mas veja, é para ser uma família, um povo, unido e não separado. Porque se Abraão é o pai da fé do judeu, é também o pai da fé dos gentios. Então, quando ele diz, ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Veja a palavra Evangelho, que ela não aparece somente, né, como nós muitas das vezes entendemos, como se o Evangelho ele só aparecesse a partir do Novo Testamento. Não é verdade. O Evangelho existe desde o início. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, anunciou o Evangelho a Abraão. Porque Abraão foi aquele que primeiro creu pela fé no Evangelho, ou seja, na notícia de Deus. Então ele confia em Deus e anda confiando em Deus e não em suas próprias obras. Então a Bíblia diz que ele então, nesse texto, né, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, no momento da criação do povo judeu, Deus também já se interpõe e fala dessa criação ou dessa fé que o gentio depositaria também em Deus, e então Deus o aceitaria da mesma forma como aceitou Abraão. E ele conclui, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, né? Os que são da fé, vocês galeses, já são benditos com o crente Abraão. Isso é muito maravilhoso. Agora, no próximo vídeo, nós estaremos tratando do versículo 10, 11 e 12. Nos aguarde, porque esse verso 10, 11 e 12, ele é um dos textos muito mal interpretado, tá? E eu queria trazer mais luz no próximo vídeo para os irmãos, ok? Nós vamos trabalhar essa questão que o apóstolo Paulo fala de maldição, né? Maldito é aqueles que não obedecem. E veja essa expressão no versículo 9 que nós acabamos de ler. Quando ele diz, sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Porque qual é o contrário de bendito? É maldito. Então, do versículo 9, nós vamos entrar no versículo de número 10 e vamos trazer mais luz para os irmãos. Espero que tenha trazido mais luz, tá? Essa explicação de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.